Olha, a nutricionista Daiane Lima veio hoje para o nosso estúdio. Pense num presente, gente, algo que deu que colou bem. Muito bom, porque a gente fala de assuntos tão interessantes e, assim, é muito legal quando a gente pode te informar com saúde, trazendo realmente dicas, informações e até mesmo fazendo com que você entenda. Você pode comer de tudo um pouco? Pode, mas você tem que conhecer o que você está comendo para que você venha fazer as misturas da melhor forma possível. E o que você passa a não poder, você entender por quê. E ela veio hoje para conversar com a gente e explicar os tipos e diferenças de açúcar, tá bom? É a nossa querida Daiane Lima. Tudo bom, minha amada? Tudo bem, saudade de você. Dia. Muito bom, muito bom. Olha onde vem combinando, gente. Combinando, é sintonia total. Você viu só? A Loura e a Morena. É, a dupla sertaneja. Pronto. Vamos começar falando para quem está em casa. Você trouxe hoje vários itens, meu Deus do céu. Vários produtos que contêm açúcar? Sim. Contém açúcar, contém... Porque assim, quando a gente fala em açúcar, não é só aquele açúcar que a gente põe na mesa, que adoça o cafezinho, que adoça alguma refeição, não. O açúcar, ele está presente até mesmo nas coisas salgadas. Que interessante. A gente tem aqui no telão, tá? Algumas informações. Eu vou fazer o seguinte. Para que a gente possa vir para esses produtos, vamos mostrar e aí a gente vai pro telão? A gente vai pro telão ou a gente pode ir pro telão primeiro e depois volta para cá? Primeiro eu faço um breve relato para o pessoal de casa entender do que a gente vai falar, né? Então vamos lá. Vamos mostrar para quem está em casa, logo em seguida a gente tira o nosso balcãozinho com os produtos para que vocês possam entender mais. Vamos lá então. Certo. Os açúcares, eles são os menores e mais simples carboidratos que existem. Sim. Tá? Os açúcares, eles são fontes de energia para o nosso organismo, ou seja, eles funcionam como uma espécie de combustível para o nosso cérebro. Nós temos neurotransmissores que são alimentados por açúcar e através do açúcar, do carboidrato, porque quando a gente fala em açúcar, é carboidrato. Então, ele auxilia na produção dos hormônios do prazer, do amor, do bem-estar, que é a serotonina, a dopamina, a endorfina, a ocitocina. E o açúcar, aqui, a gente trouxe hoje o nome óbvio dos açúcares e os nomes ocultos, porque o açúcar é um produto que a gente tem na nossa mesa, a gente está consumindo diariamente e até mesmo aquelas pessoas que pensam que não estão consumindo de forma indireta. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui para todo mundo que está em casa alguns produtos que a gente trouxe. A gente trouxe o macarrão instantâneo, trouxemos alguns produtos que a gente costuma utilizar na nossa comida para dar sabor às refeições, não é isso? Trouxemos aqui nós temos o macarrão instantâneo, porém com o macarrão instantâneo vem um produtozinho dentro. É ele que contém o açúcar. Não, o macarrão em si é carboidrato simples. Meu Deus do céu. Aí juntamente com o produtozinho que vem dentro... Junta com sódio, junta com produto industrializado, eu não recomendo o uso. Pronto. Aí você trouxe aqui um outro produtozinho. A canela. A canela também tem o carboidrato, porém é um poderoso antioxidante, não devendo ultrapassar a medida recomendada diária, que é até 6 gramas. A gente está falando de diferenças, né? Aí você trouxe o arroz. Que também é fonte de carboidrato. Certo. Carboidrato simples, o arroz comum. O arroz integral, ele já é um carboidrato complexo. Tá? E a função dele tem um menor índice glicêmico e ele traz mais saciedade para quem está consumindo. Aqui nós temos também o açúcar comum, né? A gente está deixando a câmera aberta para que a gente vá comentando mesmo, não tem problema, tá bom? O açúcar comum, que é aquele açúcar bem branquinho. Como eu já mencionei aqui, da primeira vez que eu estive, que gerou aquela curiosidade, o açúcar, quanto mais branco, quanto mais claro, mais o processo de refinamento e menos saudável é para a nossa saúde. Sim. Na minha lista, Daiane nutricionista, o açúcar cristal ficaria em última opção para utilizar. Pronto. Aí a gente vem aqui também com a farinha da tapioca. Também contém carboidrato. A gente vai entender quando a gente passar aqui para o telão do que a gente está falando do carboidrato. Porque o carboidrato em si, ele é açúcar. Pronto. Então, a gente está consumindo, achando que não está comendo açúcar, porém, o carboidrato é açúcar. Aí nós temos a maçã, temos a batata, né?
que A falar maçã. deles? A maçã, ela contém frutose. Frutose é um tipo de açúcar. A batata, ela contém fibra na casca, contém glicose, contém frutose e contém sacarose. Meu Deus do céu. Eita, brinca, tá? E esses outros produtos, no caso aqui já é a tapioca, que a gente acabou de falar, e esse outro? Aveia. Aveia. A aveia também é fonte de carboidrato. Assim, a gente não tá criticando que só Não, tá contém falando das açúcar. diferenças. Isso. Pra você ter o que tem mais, o que tem menos, o que tem. Porque acaba que tudo tem. Tudo tem. Tudo Né? tem. E aí os diabéticos, né, que pensam que não estão consumindo açúcar, é por isso que a gente trouxe aqui no telão. Quem puder, faz o print, grava para levar sempre na mente aí, para não esquecer quando for comprar. E outra dica super especial e super importante também. Quando for comprar, atentar sempre aos rótulos. Por quê? O primeiro ingrediente que vem no rótulo é o que tem em mais abundância no alimento. Ou seja, se açúcar tiver em primeiro da relação, é o que tem mais no produto é o açúcar. Só que lá, além do açúcar, aí eles acrescentam sacarose, frutose, glicose. Ou seja, você está consumindo vários tipos de açúcar no único alimento e pensa que ali, só porque tem açúcar, só tem o açúcar. Nossa. E não é assim. Por exemplo, um pirulito. Um pirulito, se você for ver a composição nutricional dele, é só açúcar. Corante, Aí tu imagina uma edulcorante. pessoa que compra um saquinho de pirulito e passa o dia inteiro no pirulito. Até Nossa. porque nós temos uma recomendação diária, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que não devemos ingerir mais do que 5% da ingestão diária de caloria. Ou seja, se você consome 2.000 calorias, no máximo 50 gramas aí de açúcar. Sendo que o açúcar em si, ele, como eu falei no início, nós precisamos de açúcar, sim, porém em quantidades moderadas. Não devemos tirar totalmente o carboidrato. Por quê? Justamente porque ele auxilia na produção dos hormônios do bem-estar e da felicidade. Se nós fizermos uma dieta totalmente sem carboidrato, o que é que vai acontecer? Vai levar à tristeza, à depressão, o desejo do proibido. Quando você passa muito tempo sem comer o carboidrato, sem comer o doce, se você for ali para uma festinha, você não vai resistir comer só um brigadeiro, você vai comer todos os brigadeiros. Já tô curiosa para saber um pouco mais a respeito dos açúcares. Por que não dizer como identificar o açúcar oculto? Vamos falar de mel. Mel é tão bom. Sim, o mel. O mel, embora pareça natural, o mel da abelha, porque nós temos o melado, que é produzido a partir da cana-de-açúcar. Temos o mel orgânico, que geralmente é aquele vendido em supermercado. E temos o mel de abelha. O mel de abelha, ele é monossacarídeo e disacarídeo. O que é sacarídeo? É açúcar. Só que o monossacarídeo, aqui, identificando, terminou com ídio, tá, gente? Na composição nutricional do produto, nos ingredientes, é açúcar. O monossacarídeo é um tipo de açúcar simples. O disacarídeo é a junção de dois tipos de açúcares, podendo ser aqui a sacarose e a maltose, dois tipos de açúcares. O polissacarídeo pode conter até 10 tipos de monossacarídeos, até 10 tipos de açúcar. Acaba sendo o açúcar tal do açúcar oculto, que se esconde ali, né? E voltando aqui para o mel. O mel, ele é monossacarídeo, disacarídeo. O mel, ele não é recomendado para crianças menores de 2 anos. Não é recomendado, por quê? Porque o sistema digestivo das crianças, ele não está propício a fazer uma boa digestão e fora a contaminação. Pode estar contaminado pelas bactérias e o organismo da criança menor de 2 anos pode não reagir. E o diabético? O diabético não deve consumir açúcar. As pessoas pensam que, porque é natural eu posso consumir. Não, ele tem um alto índice glicêmico, como todo e qualquer açúcar tem um alto índice glicêmico. Então, se o diabético comer o mel e medir a glicemia, automaticamente ela vai estourar lá pra cima. Isso. Nem sempre o que é natural, o que é bom, que você pensa que é bom, pra você vai fazer bem. Pro diabético não faz bem, pra criança com menos de 2 anos não faz bem. Então, assim, é importante a pessoa entender, identificar e ficar esperto, né? Vamos falar de outros. Aqui, quando a gente vê na embalagem, na composição nutricional, nome óbvio,
que é o açúcar refinado, que é aquele branquinho, aquele cristal, o açúcar invertido, o açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco, açúcar de beterraba, açúcar de tâmara e açúcar castanho. Vamos lá, em ordem que eu recomendaria. O açúcar mascavo, ele não passa por nenhum processo de refinamento. Certo. Ele é feito a partir do melado da cana batido, ele é enxugado ali, por isso que ele é um pouquinho úmido e devemos ficar atento à conservação dele, né? Muito Porque bom. se deixar ele muito tempo, ele vai ficar pedrado. Vamos lá, em segundo lugar, eu colocaria o demerara. Ele passa, ele também tem uma cozinha escura, como eu falei lá no início. Quanto mais claro, mais prejudicial à saúde. Então, o açúcar demerara, ele é um pouco mais escuro, porém, ele passa por um leve processo de refinamento. Ele continua aí com os nutrientes, tá? Porque eles também têm nutrientes. O açúcar de coco, diferente do que as pessoas pensam, ele não é do coco, ele é da seiva do caule do coco. Nossa. Então, ele tem, desses aí, é o que tem o menor índice glicêmico e ele prioriza aí os nutrientes, ele não perde nutriente e passa por um refinamento bem leve também. O açúcar de beterraba, nós conhecemos a beterraba vermelhinha, né? Essa aí não é a beterraba vermelha, é a beterraba sacarina, que é produzida até etanol através dela. E a açúcar de tâmara, o açúcar da fruta, que inclusive a tâmara bem docinha, ela serve para adoçar. Não precisa ser nenhum açúcar, podendo ser a tâmara. E o açúcar castanho é como se fosse mesmo o demerara, é no mesmo padrão. Aqui começou com xarope. Xarope é nada mais, nada menos que o açúcar concentrado diluído em água. Ele é muito mais doce. Isso, é sim. É Então, realmente o açúcar oculto. Muito xarope interessante. de milho, xarope de frutose, de agave, de guaraná, de arroz integral, xarope de alfarroba, xarope de bordo, de malte, de tapioca. Então, a pessoa vê assim, o xarope de milho, o milho é natural, então não deve conter tanto açúcar. Contém açúcar. Pode-se dizer que todos eles, destes todos, qual é o que tem menos açúcar? É o de agave. É De o mais agave. recomendado. E a gente não costuma encontrar assim Não, com tanta facilidade. não tem, não Impressionante, né? E aí vem o termine com idel, foi o que Isso, você já acaba falei, falando. e aí dentro desse monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo, nós encontramos aqui, terminou com idel e terminou com ose. Dextrose, frutose, sacarose, glicose, maltose, galactose, ribose, glucose, tudo isso aí é açúcar. A frutose ela é o açúcar Por isso tem que natural. observar ali, quando você vai comprar o produto, é interessante você dar uma observada. Vem essas informações? Vem, mas não vem totalmente. É, por isso que a gente tem que Vem ficar atento. por cima, isso. Bem camufladinho, né? Isso. A frutose, ela é o açúcar natural da fruta. Contém Pronto. nas frutas. E o suco, embora seja produzido da fruta, ele contém mais frutose que a fruta. Muito Então, bom. prefiram a fruta do que o suco. E interessante para encerrar, né, que a gente tem muitas informações a respeito do assunto, eu queria que você me falasse, as pessoas sempre cobram, principalmente os meninos, mãe, me diz uma coisa, não compra mais esse açúcar, né, que no caso é o mascavo, porque ele demora para adoçar. Demora para adoçar, Pra o você ver. demerara demora mais ainda. E o que acontece? O mascavo, ele tem aquele sabor típico de rapadura. Então, ele não dá certo você fazer um bolo, porque ele vai ficar com aquele sabor diferenciado. E o que acontece? Como ele demora para adoçar, às vezes compensa você usar mais o branco, porque ele vai adoçar mais rapidinho, do que o escuro, o mascavo ou o demerara, porque você vai colocar uma quantidade maior para que seja adoçado. E o demerara, os grãos dele são mais difíceis de ser diluídos, então você não vai ter a paciência de ficar ali mexendo até ele diluir E aí totalmente. custa caro também para a saúde. Custa caro, isso. Muito bom. Vamos falar da rapadura para encerrar? A rapadura, ela não passa por processamento nenhum, por nenhum tipo de refinamento. O que acontece? É o melado da cana-de-açúcar, né, que ela vai ser aquecida e depois vai ser modelada, é super recomendado, porém calórico. Se você for fazer uma corrida, você é atleta, utilizar rapadura como pré-treino, você vai querer sair correndo a São Silvestre. Opa! É, porque contém bastante energia. É um energético natural, porém, 20 gramas de rapadura contém 70 quilocalorias, olha só. Tem que observar. Tem que observar. Quer dizer, tudo tem um pós e um contra. Eita, Isso. gente. Mas muito bom a gente poder falar sobre tudo isso. Eu queria poder falar mais,
Porém, o nosso tempo esgotou, né, Loren? Mas vem pra cá, vem pra cá. As pessoas que quiserem saber mais a respeito do açúcar, como é que faz? Meu Instagram, @DaianeLimaFonseca Nutri. Inclusive, esse material foi produzido por mim. Quem quiser entrar em contato e solicitar esse material, dá um oi que eu passo para vocês. Muito bom, gente. É sempre bom estar aqui com a Daiane, ela que passa todas essas informações para que você tenha mais saúde. Ninguém está mandando você tirar tudo, porém ficar observando o que pode ou o que pode não estar te fazendo bem. Ficar a intenção da vigilante. gente é vigiar. Vigiar. É isso? É, sim. Obrigada, minha amiga. Que Eu Deus que te abençoe e agradeço. te dê saúde e coragem todos os dias. Amém. Até a próxima, hein? Até a próxima. Nós não vamos mais contar, não. Nós vamos esconder o mel. Muito bom.